Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso. Mais um fim de semana, mais uma corrida, desta vez com o Grande Prémio do Bahrein. Grande Prémio este, a pole foi conseguida por Piastri. A vitória também foi conseguida por Piastri, assim como a volta mais rápida. Em segundo lugar, George Russell. Terceiro, Lando Norris. Em quarto, Charles Leclerc. E a terminar o top 5, Lewis Hamilton, também pela Ferrari. Pelo menos são estes os lugares. Sim, para já. Há a questão do DRS do Russell. Exato. Mas no momento em que estamos a gravar o podcast, é esta a classificação. Começar por falar desta corrida, no fundo, é começar por falar de Piastri. Sim, Não. mas acho que antes de falarmos de Piastri, podemos tocar num simples tema que nós falámos na semana passada, porque aqui abordámos e falámos bastante tempo sobre o interesse das corridas, as ultrapassagens e também o nível estratégico que tem acontecido na Fórmula 1. Certo. E acho que este fim de semana tivemos aqui uma boa resposta. Não quero dizer uma boa resposta, estou a dizer que tivemos, expressei-me mal, quero dizer que houve um aumento de qualidade de corrida, não só a nível de ultrapassagens, que houve um bocadinho mais, mas principalmente, e aí sim, a nível estratégico, e esse é que foi o principal fator. E para alegre da minha parte, acho que foi uma corrida bastante interessante a nível estratégico e que se calhar o safety car veio aqui quase tirar um pouquinho do interesse do final. Geralmente o safety car dá-nos um bocadinho de interesse. E eu acho que nesta corrida o safety car tirou-nos o interesse. Exatamente. Porque acabou por estragar algumas estratégias de algumas equipas que estavam a fazer, acabaram por ficar mais ou menos a meio. E se calhar facilitar as estratégias de outras. Sim, e de alguns pilotos. Claro que sim. E até porque os pneus que estavam disponíveis eram compatíveis com as estratégias que eles estavam a fazer e não com a paragem àquele momento do safety car. Acabou por beneficiar uns e prejudicar outros. Exatamente. Mas prejudicou-nos, acho eu, de vermos completada não digo a luta pela vitória, as estratégias originais. Exatamente. A luta pela vitória estava selada por Piastri e acabou. Aliás, e foi, mesmo com o safety car. Eu até, avançando um bocadinho daquilo que tu estavas a dizer, eu diria que nós nem temos grande coisa a dizer de Piastri, a não ser masterclass. Bravo. Eu ia dizer bravo. Exatamente. Porque foi exímio. Foi basicamente exímio, mas dominou por completo o fim de semana. Mas antes de irmos ao Piastri, só para colmatar este assunto, eu acho que este fim de semana provou-nos que a Pirelli se calhar teve um bocadinho errada nos últimos 3 grandes prémios e que foi muito, muito, muito conservadora nos pneus que escolheu. Certo. Eu acho que esse é o maior fator, até porque tínhamos asfalto novo em 2 das pistas, em 2 das 3 pistas. Ok, que por norma Melbourne até dá algum desgaste. Só que lá está, com as temperaturas e choveu e assim pronto, aí não podemos criticar a Pirelli nesse sentido, mas acho que na China e em Suzuka, ok que Suzuka é uma pista com muita carga aerodinâmica, mas lá está o asfalto novo e por aí fora, acho que a Pirelli jogou demasiado seguro na escolha de pneus, e acho que este fim de semana, trazendo aqui o C4, o C3, C4, C5, penso que foi uma escolha mais acertada e lá está, deu-nos uma corrida mais interessante. Também, para colmatar um erro que penso foi da minha parte no último episódio, que eu referi que o novo pneu que tinha sido inserido tinha sido o C1 e não, está errado. O novo pneu que foi criado é um mais soft ainda, que é o chamado C6. Ou seja, malta, só para corrigir um bocadinho e não vos induzir em erro, temos um pneu é mais macio este ano, não um mais duro. O mais duro é o mesmo do ano passado. Temos um novo pneu mais macio que vai ser estreado em Imola depois de Jeddah, penso eu. Imola é fácil, vamos aqui à nossa cábula? Não. É depois de Miami, ok. Daqui a 2 corridas ainda. Temos Jeddah, Miami e depois assim temos Imola e teremos aí a estreia do novo pneu C6, que é o pneu mais macio da Pirelli. Luís? Sim, mas continuando aquilo que eu estava a começar a falar, que era a questão de Piastri, acho que Piastri faz um fim de semana exímio, faz um fim de semana
depois de Norris parecer, pelo menos no meu entender, o piloto mais rápido, foi o que me pareceu das sessões de treino. Confesso que também não me vi com muita atenção, mas do que também fui só vendo, houve uma sessão de treinos. sim, mas do que fui vendo, A treino livre 1 e 3 foi completamente para o lixo. é isso. Mas do que eu vi, pareceu-me o Norris, o piloto. Eu às vezes, se calhar, no caso da McLaren, dizer o piloto mais rápido não é a melhor definição, porque eu acho que Mais os dois, consistente? sim, eu diria que era o piloto mais à vontade. Certo. E portanto eu pensei que na hora de apertar aquele último Da parafuso verdade, não é? e de colocar a volta, em corrida já não teria a mesma certeza, e por isso é que também acabei nas minhas apostas por colocar o Piastri a vencer, mas acreditei que na volta do parafuso final o Norris conseguisse fazer a pole position. A verdade é que isso não aconteceu. O que aconteceu foi Piastri quem o consegue fazer, Dominou e o fim de depois semana. dominou completamente o fim de semana. Domina a qualificação, consegue facilmente fazer a pole position e domina claramente a corrida. O Norris fez toda a corrida. Ok, que também já falámos várias vezes sobre isto, o facto de ir na frente ajuda bastante ao Mas controle de aí corrida. é culpa do Norris. Mas não é? aí, sim, claro, o do Norris e dos Na outros todos sexta-feira. que não conseguem partir Sim, à mas eu frente dele. estou a comparar com o colega de equipa que é Sim, o claro, que eu tem percebo. o carro Sim, equiparado a ele. Mas o Norris até já tem mais coisas a dizer sobre ele lá à frente. Agora, acho que o Piastri, mesmo durante a corrida, não faz uma corrida a puxar. Faz Não. uma corrida tranquilíssima. E Consegue paulatinamente colocar a distância necessária para o Russell para estar longe do DRS, sem desgastarem, ou seja, sem criar uma diferença avassaladora inicialmente que fizesse desgastar os pneus desnecessariamente. Ou seja, um controle da corrida, uma gestão de corrida para mim também muito boa por parte de Piastri, o que demonstra que o que para mim era um dos problemas de Piastri ainda o ano passado era a gestão de corrida. Acho que ele acabava por perder aí um bocadinho ainda. Esta corrida veio provar que se calhar esses problemas já foram e que se calhar Norris efetivamente eu tem acho que, que começar a Piastri preocupar é o muito. candidato ao título. Não, isso é a minha opinião. Eu acho que tinha. Candidato ao título era perfeitamente, já sabíamos disso. Não, eu quando eu digo isso, estou a dizer. Eu penso Mas isto no é uma segundo- verdadeira no candidatura ao no título. segundo, acho que foi no segundo episódio do podcast, eu falei que no final da Sim. Grande Prémio da China, eu falei que se eu fosse a McLaren, para mim, dentro da McLaren, o mais candidato ao título era Piastri. E acho que ele tem vindo um pouquinho a confirmar isso, para surpresa minha também. Certo. Eu não esperava este início de campeonato com um nível tão elevado por parte de Oscar Piastri. Claro que também é ajudado pelo carro que tem, mas é necessário colocar o carro lá na frente, algo que o Lando Norris não tem feito. Certo. Mas só até para trazer aqui um pouquinho de dados para a mesa e da qualidade deste McLaren, em relação ao ritmo de corrida deste fim de semana, o McLaren mais rápido em pista foi o de Oscar Piastri, Sem dúvida. e o segundo carro mais rápido em pista, muito perto também, seguido pelo terceiro, tivemos o Mercedes George Russell a 0.48 segundos por volta, quase meio segundo por volta. Quase E depois meio tivemos o Ferrari, que foi exatamente meio segundo por volta. O ano passado, no final desta corrida, na corrida de 2024 do Bahrein, tínhamos Max Verstappen, que teve uma vantagem de 0.47 segundos por volta mais rápido do que o segundo carro, que na altura foi o Ferrari. Certo. Ou seja, existem aqui algumas Algumas parecenças. parecenças. E claro que eu acho que... E depois temos o Red Bull em quarto a 0.9, quase um segundo por volta. Lá está, nós tínhamos vindo aqui a falar que o campeonato ainda é bastante longo e que não é para a McLaren perder, mas acho que algumas equipas saem daqui. Eu não sei se nós poderemos julgar estes resultados, porque lá está, os testes foram efetuados aqui, as equipas têm, Sim, tem muitos dados. os dados têm muitos dados aqui, ou seja, por um lado acho que é um pouquinho assustador, não é? Por outro lado, comparando com o que aconteceu o ano passado, olhando para a frente e percebendo o que poderá acontecer na oitava corrida da temporada,
em que iremos ter alguma alteração Certo, das é isso que eu ia regras. dizer. Lá está, não quero pôr o carro à frente dos bois, mas como se diz aqui na gíria portuguesa, mas eu acho que este McLaren, se a McLaren tivesse um piloto dominante, tinha tudo para nestas 8 primeiras corridas da temporada encaminhar-se na luta pelo título de pilotos. Contudo, a nossa vantagem é que estamos a ter uma repartição desses pontos. Eu acho que essa é a grande diferença para o campeonato do ano passado, e daí eu achar que este campeonato não estará entregue de pilotos, porque os 2 pilotos da McLaren vão partir pontos o que eu quero dizer, neste momento, quando eles têm o carro mais dominador, que já percebe-se que é acima dos outros, não vai existir um Max Verstappen que vai ganhar 7 das 8 corridas. Vão sempre perder pontos. Sim. E existe uma grande diferença entre tu ganhares 25 ou ficares logo em segundo, que são 18. São 7 pontos. Exatamente. E depois, tendo performance como a Norris este fim de semana, uma falha na corrida sprint, aqui ficou em terceiro, está aqui a existir uma repartição de pontos que poderá levar a que no futuro, existindo um aproximar das equipas de baixo, como os pilotos da McLaren, não houve um que conseguiu uma vantagem, uma grande almofada como aconteceu com Max Verstappen, possamos ter uma grande luta pelo campeonato do mundo de pilotos. Contudo, acho que é uma demonstração de força da McLaren, na minha opinião. Mesmo Lando Norris, partindo de sexto, faz um grande arranque e teve o segundo melhor ritmo de corrida. Temos o Piastri, rodou em 97, e a verdade, rodou em, só para colmatar, 97.1. E depois temos Norris 97.5, cerca de 2-3 décimas, e depois temos George Russell. Ou seja, a 2 décimas. 2-3 décimas do Piastri, sendo que rodou sempre atrás de um carro. Ou seja, sempre. Acho que a McLaren, lá está. Teve o safety car que não o ajudou, teve os 5 segundos que não o ajudou, só para aqui teve o partir de sexto que não o ajudou. Só aqui para te colocar uma pergunta que eu tenho vistos e ouvido algumas pessoas a falar sobre que a McLaren neste momento está preocupada com o Campeonato do Mundo de Equipas e depois irá preocupar-se com o Campeonato do Mundo de Pilotos. Tu achas que esta repartição de pontos e luta interna poderá levar a que no futuro eles se arrependam e não consigam conquistar o Campeonato do Mundo de Pilotos? Estás a perceber o que eu quero dizer? Eu acho que isto é assim. Vai acontecer uma de duas coisas. Vai depender muito do que vai acontecer em Barcelona. Porque, só para colmatar, né? Porque o ano passado Max Verstappen só ganha o Campeonato do Mundo porque ganhou 7 das primeiras 8 corridas. Porque se tivesse um colega de equipa naquele carro tivesse ganho 2 ou 3 corridas, a história poderia ter sido muito diferente. Sim, é exatamente isso que eu vou chegar. Até porque coincide com o momento em que a McLaren estava mais em baixo. E houve ali momentos em que o Max Verstappen, por exemplo, na corrida do Bahrein, eu tenho a ideia que o Max Verstappen ganha a corrida e Lando Norris fica em 6º lugar. Ou seja, ganha quase 20 pontos só numa corrida. Sim, mas deixa-me só dizer-te isto, por favor, que eu percebo a tua pergunta. Uhum. Infelizmente, acho que pode acontecer. Eu também acho pode que a McLaren arrepender-se. Se a McLaren se arrepender, quem perde é o desporto. Somos todos nós fãs. Exato. Porquê? Porque vai fazer com que chefes de equipa como Toto Wolff, como Christian Horner tenham razão que devem ter só um piloto e outro de apoio. E isso é mau para todos nós. Exatamente. É mau para o desporto, é mau para nós que gostamos de corridas. Porque hoje, se nós estamos a ter um campeonato, é porque a McLaren tem 2 pilotos. Exatamente. Porque se a McLaren tivesse só o Lando Norris e um piloto de apoio, ou o Piastri e um piloto de apoio, não, até podiam ser os dois. Neste momento, mas podia existir regras internas de quem ganha sim, poder, sim. Não é? Neste momento teríamos que o mesmo piloto tinha ganho pelo menos 3 corridas. Vamos partir do princípio que o Max teria ganho na mesma em Suzuka, quer dizer que teria ganho 3 corridas. Provavelmente teria ganho também a corrida sprint na China, ou então teria ficado em segundo. E portanto teria muitos pontos exatamente. Podia conseguir chegar, iria certamente conseguir chegar a Barcelona com uma lufada de ar, com uma almofada de ar de pontos suficiente para fazer o que o Verstappen fez o ano passado. Se algo correr mal, não é? Porque lá está, porque nós também estamos a supor
nós não sabemos o que vai acontecer, ou seja... Não, a McLaren pode continuar a ter o melhor carro. Exatamente, o que nós estamos a supor se algo correr mal, Sim. estamos aqui a supor tudo. E portanto, eu espero legitimamente que não corra mal, Certo. não... Que o campeonato não seja perdido neste sentido. Exatamente, basicamente, porque efetivamente é isto que nos está a dar um bom campeonato. Só queria trazer, eu acho que é uma pergunta interessante. Não sei se lembram que os campeonatos de 2014 e de 2016 e em certa parte de 2015 também foram interessantes porque a Mercedes tinha 2 pilotos. Exatamente. Quando a Mercedes passou a ter só Lewis Hamilton, foi depois de Nico Rosberg sair o campeonato. Foram anos também eles tivemos ali a Ferrari de passeio para Lewis 17, Hamilton. 18. Sim, mas principalmente 19, 20 foram fugazes, foram bocados de épocas fugazes. Sim. Que lá está, é como aconteceu com o ano passado com Verstappen. A lufada de ar fresco que conseguiam nos inícios de temporada permitia-lhes ganhar os campeonatos. Ou ao contrário, às vezes, por exemplo, aconteceu em 2017 começar bem 2018 começar muito bem a Ferrari, até o Vettel conseguir estar na frente, mas depois a vantagem da Mercedes foi tanta daí para a frente que a Ferrari não conseguiu fazer nada. Em 17 até foi ao contrário. A Mercedes começou melhor, a Ferrari depois ali tentou responder, mas já não... Portanto, isto para dizer que eu espero legitimamente que não seja um problema, certo, porque isso ganharíamos todos com concordo. isso. Mas não sabemos o que é que vai acontecer depois a partir de Barcelona, só mas esperando para penso ver. que era uma pergunta interessante, porque existe muito este falatório de só ter um piloto e só um piloto, e eu acho que não faz qualquer sentido. E acho que é um bom caso. Mas isto é a minha opinião, não é? Lá está. Concordo a 100%, e eu tenho dito isto aqui algumas vezes já. Eu sou a favor de regras de equipa. A partir do sempre momento. fui. É a minha opinião. Sempre fui. Acho que a equipa está acima de tudo, sem dúvida. Os pilotos dirigem para uma equipa. A equipa é que está lá para ganhar. E, portanto, o interesse da equipa é importante. Mas depende da circunstância. Mas acho que também a equipa não pode absorver um piloto. Restringir. Não pode restringir as lutas. Exatamente. As regras de equipa fazem sentido quando todos nós que lá estamos, não somos nós, mas são os pilotos e as equipas e os engenheiros, etc., têm bom senso. Claro. Ou seja, há dois pilotos com iguais armas que vão lutar, vão se gladiar, e a partir de determinada altura, porque há outros players a competir connosco, um piloto tem mais chances que outro de ser campeão do mundo, aí sim há regras de equipa. Agora, nós termos regras de equipa a partir da corrida número 1, como acontece na Red Bull, como acontece na Mercedes, a mim já me faz um bocadinho de confusão. Aliás, sim, a verdade é que agora ultimamente a Mercedes, tanto a Mercedes como a Red Bull, principalmente a Red Bull, nem tem esse problema, porque já contratam um segundo piloto, tendo em conta que será um piloto de suporte. Sim, mas a Mercedes, nos últimos anos, desde que teve o Russell... Sim, desde que entrou o Russell não, mas também... Ok, claro que este ano... Mas também sempre foi com a ideia, mas repara, todas as contratações da Mercedes dos últimos tempos, e a contratação do Antonelli é prova disso, é contratar um piloto que eu sei que inicialmente vai ser mais lento para o fazer evoluir. Sim, mas eu acho que aqui o Antonelli foi o custo, foi a oportunidade. Eu acho que é um bocadinho ainda é um trauma Toto Wolff em relação ao Max. Acho que é trauma. Eu estou a falar mesmo a sério. Bom, mas avançando, mas já que estamos a começar a falar da Mercedes, sim, avançamos para a Mercedes. Acho que Piastri já falámos, um fim de semana espetacular por parte do piloto australiano. Candidatura ao título, sem dúvida alguma. Sim. E passando aqui para a Mercedes e para o Russell, dizer o que é mais uma excelente corrida do Russell. Acho que o Russell está a fazer, já o dissemos aqui, e acho que isto é um reforço daquilo que nós já dissemos. Russell está a fazer a sua melhor temporada até à data na Fórmula 1. E a própria Mercedes conseguiu, desde que abandonou o conceito do Zero Pod, ano após ano conseguiu ir melhorando o carro. Eu acho que este ano deu um salto Este ano deu um salto resolveu os problemas, importante. eu acho. Resolveu os problemas dos pneus. E eu acho que aqui ficámos a perceber isso. Exatamente, era nesse ponto que eu queria tocar, que
até esta corrida nós não tivemos corridas quentes. Sim. Por várias circunstâncias, podíamos ter tido, mas não Não tivemos. aconteceu. Mas eu acho que, e lá está, e eu estava com alguma dificuldade de conseguir avaliar e colocar a Mercedes na frente ou não do pelotão, porque lá está, tinham sido corridas que favoreciam e que nós percebemos que no ano passado os Mercedes com temperaturas baixas eram um carro rápido por causa dos pneus. E eu penso que esta corrida, lá está, Bahrein, tempo quente, seria aqui um bocadinho a prova dos nobres. Certo. E eu estava um bocadinho ansioso por isso, para perceber como é que ia ser a performance do Mercedes. E eles terminam como o segundo melhor carro. Ok, que terminam longe do Oscar Piastri, mas batem o outro McLaren. Ou seja, eu acho que a Mercedes dá um salto de performance, consegue, diria que estava como se calhar a quarta equipa o ano passado e salta para se calhar a segunda, diria. Ok, Sim. que este fim de semana já tivemos um bounce back da Ferrari, já lá iremos, mas até agora tem sido a segunda equipa Sim. do Campeonato do Mundo, como é possível ver também pela própria classificação. Exatamente. E resolve o maior problema que era, parece-me, vamos ver já no próximo fim de semana também na Arábia Saudita, o que é que são corridas à noite, lá está. O asfalto não vai estar ao nível como iremos ter corridas como Imola, como Mónaco, como Catalunha, sim, em que iremos ter, são pistas em que existe muito desgaste de pneu e iremos ter certamente temperaturas altas, elevadas, porque já estamos a entrar quase no verão na Europa, as corridas são à hora do almoço, é totalmente diferente aqui, no Bahrein, contudo aqui as temperaturas são altas, não teremos a incidência do sol, que é sempre um grande fator, é um fator importante, é um fator bastante importante, mas para já parece-me que a Mercedes conseguiu dar um salto de performance e resolver os problemas do funcionamento dos pneus, e eu acho que se continuar assim, lá está, é esperar eu acho que na corrida ao desenvolvimento tudo pode acontecer. Sim, sem dúvida, eu sinceramente estou muito surpreendido com a época da Mercedes. Até porque eu acho que ninguém dava nada por eles, não é? Sim, completamente. Era só McLaren, Ferrari e Max. O Hamilton foi embora, veio o Antonelli que é um rookie. Estão a pensar para o ano. Sim, não é? Toda a gente pensou, eles eu foram buscar um rookie, assim. Quer dizer que já tiraram a toalha ao chão, que sabem que não vão ter um bom carro. Exato. E eu acho que não será bem assim. Ok que ainda não tiveram uma vitória, mas eu sinceramente acho que estão a ter um carro muito regular. É isso, eu ia dizer isso. E num campeonato onde podem haver vários pilotos a retirarem pontos uns aos outros, exatamente, que foi aquilo que estávamos a falar ainda agora, tivemos uma vitória de Max, tivemos vitórias de Lando, tivemos vitórias de Piastri, o Lando hoje acaba atrás dele, o Max acaba atrás do Russell na China, por exemplo, ou seja, o Russell acaba por, em alguns momentos, sempre ir retirando. Se existe uma falha de um dos outros pilotos, ele tem ganho sempre pontos. Exatamente. E eu acho que o Russell está numa forma Max Verstappen no final da temporada. No ano passado, no final, estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, mas acho que até o mais importante desta questão do Russell é ele dividiu os dois McLarens. Sim. E volta a bater a Ferrari. Sim, sem dúvida. Volta a bater a Ferrari. A Ferrari foi melhor, esteve melhor, mas volta a bater a Ferrari. E acho que isto é muito importante para a Mercedes e é muito importante para o Russell neste caso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o Russell. Não, eu acho que é que só para terminar aquilo que eu estava a dizer, eu acho que ele está, aquilo que eu elogiei Max Verstappen, e eu acho que Max Verstappen tem isso e continua a ter isso, que é ele arrecada o máximo de pontos possível de todos os fins de semana. E foi isso que o levou a ser campeão na temporada passada, porque ele houve corridas em que o carro não era o mais rápido, mas ele fazia o máximo que o carro dava. Sim. E esse buscar extra de pontos sempre foi o que lhe deu aquela lufada para ir controlando o Campeonato do Mundo. E eu acho que o Russell está, neste início de temporada, está nesse nível. Ele está a conseguir, sempre que existe uma falha de um dos pilotos mais rápido, ele está a ficar à frente desse. Exatamente. E tendo em conta aquilo que nós comentámos, que está a existir repartição de pontos nas vitórias, esta busca de pontos aqui, mais 3 aqui, mais 3 ali, mais um aqui, no futuro, tendo em conta o que poderá acontecer, que nós não sabemos, poderá ser um fator a ter muito em conta. Concordo 100% contigo.
Luís, em relação, E agora- só dando um toque aqui, já agora, estando no campo da Mercedes, acho que Kimi Antonelli esteve Sim. um fim de semana, elogiamos bastante no podcast passado, em que foi um crescente todo o fim de semana, faz Sim. uma grande corrida. Eu acho que aqui ele teve, de forma surpreendente, teve aqui um fim de semana misto. Acho que esteve relativamente bem na qualificação. Mas penso que a corrida era pelo safety car. Era nesse sentido que eu ia falar. Eu acho que depois a corrida dele foi um bocadinho prejudicada pelo safety car e também pela própria estratégia de corrida. Ele passou a corrida toda E só para... à beira do Hamilton, sim, mas e o Hamilton acaba em quinto. Sim, só o que eu quero dizer é que eu acho O safety car é que... Mas eu acho que não é só o safety car, é os pneus que ele coloca. E eu acho que ele teve Sim. dificuldade, enquanto que George Russell conseguiu gerir o pneu, eu acho que notou-se aqui Certo. alguma falta de... E É totalmente normal, é um rookie. Falta sim, de sim. racecraft, Isso não também é? acabou por Eu prejudicá-lo acho ainda que aí mais, foi no fundo. eu acho que aí foi o fator crucial para ele no final Sim. de corrida estar mais lento e ele não conseguir cavalgar posições. Mais A algumas Mercedes posições. coloca macios e eu notei alguma dificuldade em ele conseguir gerir o pneu até ao final de corrida. Acho que foi esse aí o fator. De resto, lá está. Não foi uma corrida, não digo que foi tão boa como a semana passada. Foi um fim de semana normal, que é totalmente, lá está. Altos e baixos, é um rookie, quarta corrida da temporada. É normal. Nós estamos aqui a jogar, mas eu queria dar este toque. Sim, Notou-se sim, aqui fizeste que bem. eu penso que ele estava bem até ao safety car e eu notei que a queda dele foi mais, eu acho que lá está. Estava bem, quer dizer, estava mais ou menos. Razoável. Pronto, estava razoável. Razoável, comparado com o Russell, notou-se que o Russell lá está, outra vez, acima, na minha opinião, do que está a um nível Sim. muito alto. Sim. Mas ele estava num nível normal, diremos. Sim. Mas eu queria notar aqui que lá está. O fim de semana faz uma grande corrida, gerou muito bem os pneus do fim de semana e aqui eu senti alguma dificuldade quando coloca os macios e levá-los até ao fim. Penso que esse foi o fator crucial para ele não conseguir fazer o bounce back depois do safety car. Exatamente. Mas agora avançamos para Lando Norris. Ok. Sim, terceiro classificado, mas E o que dizer, acho que é um fim de no semana fundo, que não é o que positivo. dizer de Lando Norris. Não achas? Acho que é um fim de É semana. exatamente isso. Acho que o Lando Norris tem que sair daqui, tem que se considerar derrotado. Sem dúvida. E não tem que se considerar derrotado porque perdeu para o colega de equipa. Eu não acho isso. Eu acho que ele tem que se considerar derrotado porque ele só não lutou com o colega de equipa, não foi porque não era mais rápido que ele. Porque cometeu erro. Foi porque cometeu erros. É começar no sábado? Foi porque foi. Eu acho que Aquilo que eu estava a dizer, Isso. eu pareceu-me que o Lando era o piloto, entre os dois McLaren, mais rápido. o piloto mais confortável no carro. Eu acho que eles, em termos de rapidez, eram idênticos. Ele era o piloto mais confortável no carro. Mas lá está, ele lutou, Luís, ele andou atrás de carro da corrida toda e a um nível altíssimo. Pois, é isso. E a diferença A questão é mesmo a essa. diferença eu tenho aqui, por exemplo, ele andou sempre atrás. Ok, que Piastri estava na frente da corrida e nós sabemos que E controlou e tudo não mais. tinha de exagerar. Mas nós só podemos avaliar. Sim, não e tinha que ele- exagerar, não exagerou, mas o Lando mesmo assim fez Lá está. atrás de carros o e Lando, tudo mais. O Lando teve uma diferença de 0,39 para o Piastri, atrás de carros e tudo. Quer dizer- A corrida inteira, lá está. É longe sim, mas É o segundo mais, neste o momento- carro com o segundo ritmo de corrida maior, tendo em conta que passou assim, toda em a luta. corrida atrás E em de luta. carros e em lutas luta. e tudo mais. Portanto, e depois na corrida eu acho, para mim, não é? Pronto, esta é a minha opinião, comprovei exatamente isso. O Lando era o piloto mais confortável. Falha a qualificação. E quando se diz falha a qualificação, Mas mais uma vez digo, falha redonda. não é, lá está, mais uma vez digo, não é perder para o Piastri, falhou na qualificação. Começa de sexto, é falhar. Ele não começou de segundo, ele não perdeu para o colega de equipa e começou de segundo. Se isso tivesse acontecido, tudo bem, é o que é. Interna. É luta interna, isso que pode queremos. acontecer. Agora, tu tens o carro que tens e ficas atrás de Charles Leclerc, Pierre Gasly. Pierre Gasly, Essa é que é a grande questão. Russell e Antonelli. Eu não- Isto é preciso ter atenção, malta. Eu acho que, eu Foi. sou sincero, A ordem de partida foi, ou melhor, a ordem da qualificação foi fora as Piastri. penalizações. Russell, exatamente, estou a dizer fora as penalizações. Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Gasly e só depois é que vem lá o Norris. Não é. Não é admissível. Com o carro que tem, eu não acho é admissível que o carro tenha que ficar aqui. Mas não é admissível numa corrida onde Max Verstappen está a ter problemas, que quer queiramos, quer não, e até porque nós já falámos aqui disto, eu não acho que o carro seja lento, o carro é difícil, é de colocar a ser rápido.
num fim de semana em que estava a ser difícil para Max dominar aquele carro, que era dar a machadada final, final, quer dizer, não é final, estamos no início da temporada, corrida, mas uma boa uma boa quantidade de pontos amealhada aqui, faz-me sexto lugar, só um lugar à frente de Verstappen, não faz sentido. Este é o primeiro erro de Norris. E depois vai para a corrida cometer erros outra vez. Sim. Chega à corrida. Os níveis, eu acho que as tentativas de ultrapassagem dele não faz sentido. Já lá vamos. Depois começa a corrida. Vai para começar a corrida. Volta a falhar a posição. É um false start no fundo porque ele posto na posição correta e depois deve ter sido com a embreagem ou qualquer coisa, sem querer, o carro deu um bump para a frente, ficou out of position. Pronto. E depois, durante a própria corrida, nota-se que com a ânsia de conseguir andar para a frente, comete alguns erros completamente desnecessários. Na batalha com Leclerc, tenta passá-lo mais que uma vez na reta, quando se percebe perfeitamente, na reta principal, quando se percebe perfeitamente que é preferível, por fora neste caso, quando é preferível passar na segunda zona da DRS, faz exatamente o mesmo erro com o Russell. Ele não fica em segundo lugar, porque desfaz o ataque a Russell no sítio errado. Sim. O Russell fez o que quis dele. Nunca é para atacar naquela curva. É sempre para preparar para atacar não na quarta. Primeira curva. E por cima, quer dizer, podes tentar passar na primeira curva. Se conseguir estar por dentro, a partir do momento em que não consegues estar por dentro, tens que preparar. O Russell conseguiu fazer exatamente o que quis. Sim, exatamente. E o Leclerc, exatamente o que quis. Prejudicá-lo na saída da primeira curva para não conseguir. E eu acho que na luta com o Leclerc foi a mesma coisa. O Leclerc, ele demorou muito tempo a passar o Leclerc exatamente por causa disso. Estragou os pneus por causa disso. O Leclerc defendeu e fez o que quis dele. O Norris tem que melhorar muito. O Racecraft. Eu não digo a questão do Racecraft. Eu acho que ele tem que melhorar muito a questão do nervosismo. Pronto, eu não sei se é nervosismo ou o que é. Eu sei é que em alturas fundamentais era isso que eu ia dizer. Ele não consegue ter a certeza que não vai falhar. Era isso que eu estou a dizer. Mas imagina, eu acho que eu estou a excluir o nervosismo, estou a separar um pouquinho o pré-corrida e o durante a corrida. Sim. E eu acho que erros como o do false start, eu acho que é um erro de nervosismo. Eu acho que é um erro de... Mas eu tenho sempre a ideia... a ânsia de arrancar, que é, eu tenho um carro rápido, eu tenho que ir para a frente. Tenho de ganhar, e eu acho que é a ansiedade, estás a ver? Mas eu tenho sempre a ideia que eu acho que eles, depois dos semáforos desligarem, podem conseguir converter isso. Eu estava à espera disso. Eu tendo em conta o carro que ele tem, que eu estou aqui sentado no sofá, mas eu não consigo compreender como é que ele ataca daquela forma ao Russell. Não faz sentido. É a ânsia de passar para a frente. Não consigo compreender. É a ânsia de passar para a frente a sobrepor-se à racionalidade. É isso, mas lá está. O que me surpreende bastante, porque lá está. Os pilotos falam muito que quando fecha a viseira, o mundo apaga-se, não é? Eles estão concentrados naquilo. E parece-me que o Norris, no momento, ele leva bagagem fora da corrida fora do alcatrão para dentro do carro. Eu acho que os erros que ele comete são, lá está, o Piastri em primeiro, ele está em sexto, false start. E depois de colocar o capacete e fechar a viseira e os semáforos baixarem para verde, e ele não esquece E o problema disto é que o Norris comete estes erros ao mesmo tempo que faz corridas espetaculares. Ele faz um arranque incrível. Faz a corrida toda atrás de carros. Mas é daí que eu falo. Faz a corrida toda atrás de carros. E mesmo assim tem um ritmo bom para aquilo que está a fazer. Um ritmo muito bom. Que claramente, se ele tivesse partido da frente, tinha sido provavelmente uma luta espetacular com Piastri pela vitória. Ou seja, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas daí eu dizer-te, Luís, são mesmo erros de distração que não se pode cometer. Mas daí que é aqui que se perde campeonatos. Sim, mas daí eu estar a falar desta tal separação. Porque ele depois de falhar fazer o false start, ele depois faz um bom arranque por aí fora. Ou seja,
ele ali deu-me um bocadinho a entender que vai fazer uma boa corrida por aí fora. E depois, no momento das ultrapassagens e da estratégia, falha. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade em se calhar dizer que é tudo em relação à ansiedade nos vizinhos, para ver. Eu genuinamente Sim, eu penso, não sei o eu que é que genuinamente será. penso que é falta de alguma ainda alguma Tranquilidade? e qualidade e interpretação de corrida. Eu sou-te sincero, eu acho que não é. Isso não Eu acho concordo. que os erros do arranque e assim, eu Sim. penso que poderá ser alguma ansiedade e assim. Mas depois, durante a corrida, aquilo que ele consegue fazer com o carro durante a corrida, que é aquilo que tu estás a dizer, eu penso que os erros das ultrapassagens, eu acho que é um bocadinho de falta de interpretação. Mas isto é a minha opinião. Pode ser, eu não digo que não. Não digo Acho que que são não. duas coisas separadas. Pá, eu acho é que Agora, eu não Para acho mim- que ele vai conseguir ser campeão do mundo assim. acho é que eh, São muitos são erros que não podem acontecer, que não fazem sentido. Ao mesmo tempo, lá está. É que o que me incomoda mais é o facto de serem realmente erros estúpidos, vamos pôr esta palavra, É isso que eu porque estou a dizer. uma coisa era do género, estarmos aqui a criticá-lo porque ele não teve ritmo para o Piastri. Uhum. E aqui era, pronto, olha, não conseguiu. Não é Sim. bom. Não foi bom o suficiente. Aqui não, aqui és bom, tens um ritmo de corrida espetacular e só não estás a lutar pela vitória porque cometeste erros estúpidos. Não faz sentido. Bom, mas já falámos que chega de Norris e isto no fundo já é coisas que nós estamos a repetir do Norris, porque isto são erros recorrentes do Norris. Este foi o primeiro grande prémio em que isto aconteceu nesta temporada, mas acho que esse é que é o na problema. temporada passada aconteceu algumas vezes. Eu acho que esse é que E é o mais uma problema. vez, e mais uma vez Não nesta é? corrida. Mas avançamos para a Ferrari. Um bocadinho o bounce back, não é? Avançamos para a Ferrari e avançamos de uma forma, desta vez, melhor. Muito positivo. Muito positivo. Acho que, lá está, acabam atrás dos McLaren, acabam atrás de um dos Mercedes, mas acho que a Ferrari sai Mas daqui podiam ter com um fim de semana algo positivo. mais, eu acho. Acho que sai com um fim de semana positivo. Acho que as coisas que trouxeram para o carro resultou. E isso é muito importante para o campeonato. Mais no carro do Leclerc do que no carro do Hamilton, mas resultaram. Leclerc faz uma volta de qualificação. E acima de tudo, o que eu mais gostei foi que, e eu queria trazer este tema para cima da mesa, que eu acho que sabes aquilo que eu vou dizer, que é, fizeram uma estratégia diferente. Exatamente. É isto que é preciso. É isto que é preciso fazer. Foi o facto da Ferrari, e não foi só a Ferrari, foi a Ferrari, foi a Aston, e o... quem é que começou mais de médios? Vê aí, não tens aí? Tem aí. Devo ter. Mas sim, mas algumas corridas, só para também não estarmos aqui a perdermos. Alguns pilotos começaram com pneus diferentes e é isto que temos que conseguir. Temos que começar com pneus diferentes para fazermos algo diferente. Esta corrida não foi muito melhor em termos de ultrapassagens. Mas estrategicamente... Mas estrategicamente foi diferente. Foi uma grande corrida, eu acho. Foi completamente diferente. Foi muito interessante. Tivemos pontos de interesse e por isso é que nós começamos este podcast por dizer que no fundo, desta vez, às vezes nós gostamos que saia o safety car. Exato. Desta vez foi exatamente o contrário. Acho que o safety car nos proibiu de ver o que é que o Ferrari, neste caso, poderia fazer e mesmo o próprio Mercedes, o que é que podia fazer. Porque a Mercedes acabou por meter o soft porque era o único piloto que é o único. Eu acho que no double pódio, sem a entrada do safety car, Lando Norris era o que estava mais em baixo. Porque era o que tinha os pneus há mais tempo e eu acho que seria o piloto que iria ter mais dificuldade em conseguir lutar no último stint ou iria ter de poupar muito pneu. E tínhamos outras, isto fugindo um bocadinho da Ferrari, mas pegando aqui nesta questão da estratégia, tínhamos outras equipas que também atrasaram as suas paragens que iria resultar, a Williams, por exemplo, que o que iria resultar era no último stint. O último stint é que seria o stint deles. Sim, penso que sim. E nós, certificar acabou por nos proibir aqui um bocadinho disso, acabou por beneficiar os pilotos exatamente. que pararam mais cedo. Mas voltando aqui à Ferrari, no fundo, confesso que gostei dos upgrades, parece que resultaram, mas acima de tudo, os upgrades tenho que esperar para a próxima corrida, porque no Bahrein, é uma só corrida, no Bahrein, nos testes,
a Ferrari já apareceu mais ou menos bem Sim, e ao mas nível, não eram estes, e ao nível mas do não era Mercedes. este o carro, percebes? Sim, claro, mas já aparecia ao nível do Mercedes. Não E sei, portanto, é sempre difícil avaliar nos testes. e portanto eu a parte dos upgrades, quero esperar pela próxima corrida para falar um bocadinho mais Sim. deles. Mas pelo menos não reagiram mal e isso é um Eu ponto, acho que eles subiram é um de ponto performance, positivo. porque eles não estavam ao nível do Mercedes. Mas não quer dizer que o subir de Certo. performance não seja porque se adapta melhor à pista. Sim, eu percebo isto. E vai haver mais equipas à Mas frente, nós vamos falar que percebo. também se reflete isso. Sim, claro. Agora, a questão que eu, para mim, quero mais destacar aqui é uma equipa, ainda por cima a Ferrari, Exatamente. uma equipa que fez mas não uma tenhas estratégia dúvidas, Luís. diferente. E é isto que é preciso fazer para se competir com os outros carros. A Ferrari, e muito bem, Se eu percebeu fizer uma estratégia igual, tão simples quanto isto, como lá está, o que tu estavas a dizer, eu concordo a 100%, trouxeram novidades, reagiram bastante bem às novidades, isso é bastante bom. Os dois carros andaram muito bem, acho que Charles Leclerc está a mostrar do que é feito. Em relação a Lewis Hamilton, eu acho que Lewis Hamilton, na minha opinião, eu ainda não queria ter ok que nós só estamos na quarta corrida, mas parece-me que tem de dar corda aos sapatos, porque também o quinto lugar que é aqui conquistado é um pouquinho obra do acaso. obra do safety car, ao contrário Sim, do obra do lugar acaso, de Charles obra do Leclerc, que safety car, estava como na tu quiseres luta, chamar. estava na luta pelo pódio e quem sabe, e tinha o carro mais rápido, tinha o carro mais rápido de pista no momento em que saiu o safety car. Lewis Hamilton se calhar era o segundo, parecia-me, mas estava bastante longe dos pilotos da frente, se calhar também iria conseguir, se calhar poderia chegar ao quinto lugar, diria que sim, porque notou-se que o Ferrari era um carro mais rápido que o próprio carro do Max Verstappen no Red Bull, com os Alpine, com os Haas, ou seja, acredito que ele pudesse fazer a O calva. Gasly que estava a fazer uma boa corrida e que o safety terra car ninguém- acabou por lhe exatamente, estragar ou a seja, corrida. Eu acho que o quinto lugar poderia ser de Gasly Sim. e depois teríamos o sexto lugar do Hamilton, mas pronto, quinto, sexto seria um bocadinho por aí, mas eu acho que Hamilton tem de subir o nível de performance para o Mas, bem. mas aí sabes que eu aí, pá, Luís, por muito que eu critico o Hamilton, eu acho que são 4 corridas. Eu se olho para o Isaac Adjar e chega a 2 corridas e eu digo que ele está bastante bem e dá luta ao Tsunoda, eu também tenho de pôr exigência num 7 vezes campeão do mundo que tem de me entregar. mas estás a comparar Tsunoda com o Charles Leclerc. Não é isso que eu quero dizer. Não podemos comparar, Gonçalo. Sim, Luís. Estamos mas- a falar de um piloto mas que estou a falar nós de um- próprios aqui Sim, admitimos que achamos que é um dos melhores pilotos da atualidade. mas isso eu não estou a dizer. E eu o, não, e o Hamilton, certo, embora seja 7 vezes campeão do mundo, e claro que tem toda a sua mas está valia. longe do Leclerc, Luís. Essa Sim, é que é a mas questão. é a quarta corrida. Eu percebo isso, mas É a uma quarta questão. corrida, Sim, Gonçalo. Luís, mas ficou a 7 décimos. 7 décimos na qualificação, Luís. É muito. Sim, eu não estou a dizer que não é, e não acho estou a que dizer é que muito. não podia ser melhor, mas Calma. Eu ainda não o que eu estou. quero dizer é calma. Certo, eu não estou a dizer isso, mas o que eu estou a dizer é que tem um bocadinho a ver com eu fui aqui defensor entre aspas, não fui crítico da troca, é mais isto, né? Eu Não, fui. Tu foste crítico. Eu fui. Eu não fui defensor nem crítico, eu fiquei a meio termo. Eu fui e estou à espera que isto continue para continuar a ser. Sim, agora, exato. Agora a Sim, questão o é, que eu quero dizer- a questão é, o que eu acho que percebo também isso. ainda temos que dar um bocado de tempo. Sim, sem dúvida, sem dúvida Acho que o alguma. Hamilton já mostrou alguns glances de que Mas vai conseguir. Temos que dar um bocadinho mais de tempo. percebo, mas o que eu quero dizer é que isto vem um pouquinho em linha do que eu tenho falado já o ano passado. Ano passado tivemos o Russell a dominar Lewis Hamilton, ok? Sim. Chega agora a Ferrari, ok, que é o primeiro ano, Eu tenho a minha continua opinião. a ser Eu tenho, dominado. tu sabes qual é a minha Entende? opinião sobre o que é que vai acontecer. Exatamente. Mas o acho que temos mas que- estou a trazer para a mesa a discussão e eu, pronto, mas isto são um pouquinho os meus standards que eu acho que Eu para já está a sendo acontecer. um 7 vezes campeão do mundo, eu acho que tem de entregar mais. Mas isto é a minha opinião. E acho que os rumores têm saído, é que a Ferrari está a dar mais ouvidos ao Lewis Hamilton e assim, e eu não consigo compreender isso. Se eles estão a dar mais ouvidos ao Lewis Hamilton e o Leclerc anda cada vez mais, ok, então que continue a dar ainda mais ouvidos ao Lewis Hamilton. Voltando, O que e está a era acontecer. era só para trazer um pouquinho só o para tema. dar esta nota. A minha ideia do que está a acontecer é exatamente aquilo que ia acontecer. Acho que o Hamilton tem muita dificuldade com este tipo de carros. É nesse sentido que eu quero trazer, percebe? O Hamilton está a pensar em 27 e a ver se consegue ser melhor. 26. Em 26 e a ver se consegue ser melhor em 26. Leclerc vai ganhar fácil. Esta é a minha previsão, já te disse isto várias Eu também vezes. acho que ele- E já comentei mais ou menos, já dei estes lances basicamente várias vezes aqui no podcast. Acho que o Leclerc vai facilmente ganhar a batalha interna com o Hamilton.
O Hamilton teve muita dificuldade com o Russell, vai ter ainda mais dificuldade com o Leclerc. Na minha opinião está até mais. Acredito que não será esta a diferença. Acredito que mais para o final do campeonato estará um bocadinho mais perto. Mas isto vai confirmar aquilo que nós falámos desde o início. Ou aquilo que eu falei desde o início. E para já está-se a confirmar. Hamilton poderá-me provocar, provar que eu estou errado no futuro, que é a troca financeiramente para a Ferrari fez todo o sentido. Claro. Desportivamente, e isso foi a parte que eu elogiei. Desportivamente não sei, porque neste momento não duvido que Sainz teria estado nesta luta. Eu até posso admitir, até digo mais, Luís. E Hamilton não esteve. Até posso dizer. É aquilo que estavas a dizer, estava longe. Eu digo-te uma coisa. Está em quinto, mas estava longe. Não, estava em quinto. Eu até te digo. Acabou em quinto. Sim, não é isso que eu queria dizer. o Sainz podia não estar em cima, mas estava mais próximo. Isso eu te garanto. Estava lá. Até já nem digo que estava em cima, estás a ver? Já nem digo que estaria na luta. Mas na minha opinião, e pelo que ele mostrou hoje com o Williams, esteve na luta com o Hamilton. Sim, certo, exatamente. Principalmente no início da corrida, eu acho que estaria lá. Mas eu queria trazer Os Williams estavam na luta com Hamilton, com Max, ali pelo fundo do top com Gasly não, que estavam a partir do sexto, sétimo para baixo. Sim. Mas eu queria trazer o tema para a mesa porque acho que, na minha opinião, 4 corridas paga a peso de ouro, e acho que isso tem tudo a ver, tem tudo em conta, mas isto é a minha avaliação, tendo em conta como eu olho para a equipa. E se ok que ele traz retorno financeiro, mas na minha opinião ele também veio para ter retorno desportivo, e acho que isso não está... A Ferrari não precisa de retorno financeiro. Exatamente, e acho que isso precisa de ser campeão do mundo. Precisa ser campeão do mundo urgente. Já tem faz que chegue, não precisa mais fácil. Voltando mais à equipa, Charles Leclerc faz uma qualificação espetacular. Sim. Acho que lá está a mostrar quem é que é o candidato ao título naquela equipa. Isto é a minha opinião. Mas em relação à própria equipa, eu acho que a Ferrari percebeu bastante bem que a Ferrari com softs no início da corrida iria sofrer muito, iria muito provavelmente perder muito tempo, ia ter um gap muito grande para recuperar nos outros 2 stints, tendo em conta o seu desgaste que iria ter com os softs e o carro pesado, e tendo em conta isso, percebeu, analisou bem, e acho que bastante bem, e começou com os pneus médios, deu para estender um pouquinho mais o stint do próprio Charles Leclerc, que viu-se que foi uma supremacia no segundo stint, tendo em conta a luta com Lando Norris e Charles Leclerc, e quem sabe, e notou-se que o Ferrari, ao momento em que a corrida ia passando, o Ferrari com a borracha macia, cada vez, né, mais macia, e o carro mais leve, eles estavam cada vez mais rápidos, era o carro mais rápido em pista, e eu tenho bastante curiosidade em saber o que é que poderia acontecer se Charles Leclerc conseguisse, lá está, estender um pouquinho mais, porque é que o safety car entra à volta 30-31, são 57 voltas, eu não me admirava que Charles Leclerc conseguisse estender ali até à volta 37 e fizesse, por exemplo, 20 voltas de pneus macios, tendo em conta com o carro um pouquinho mais leve. Sim. Eu não sei se eu, brincando contigo, até estava ali, tu é que me puxavas um bocadinho para trás, que eu estava ali um pouquinho a puxar para cima, que Leclerc iria ganhar a corrida. Não diria que chegaria para ganhar a corrida, mas seria o difícil, lugar mas eu não sei se Charles Leclerc não conseguiria ficar em segundo nesta corrida. Porque aquilo que estava a acontecer, à medida que a corrida ia passando, carro mais leve, o Ferrari cada vez mais rápido. Porque houve aqui alguns vencedores, e isto agora terminando também um bocadinho de falar da Ferrari, passando para o seguinte. Houve aqui alguns vencedores do safety car. Sim. Um vencedor do safety car foi Lando Norris. Certo. Porque a McLaren, erradamente, mais cedo. a meu ver, erradamente, para o Norris demasiado cedo. Uhum. E depois isso fez com que o Norris no segundo stint teve que poupar muito. Claro. E ia começando a ter desvantagem para o Ferrari e para o Mercedes, que já estava a acontecer. Poderia conseguir recuperar no terceiro stint? Sim ou não saberemos. Mas a verdade é que teria ou seja, o safety car veio ajudá-lo desse ponto de vista. Max Verstappen foi claramente beneficiado com tudo isto, e a Ferrari, principalmente foi beneficiada para Hamilton, mas prejudicada para Leclerc. Mas avançando aqui para o segundo vencedor do safety car, Max Verstappen
um fim de semana complicado, Pois, mas mas que trouxe o no máximo. final das contas faz Sexto sexto lugar. lugar. Trouxe o máximo para casa. Com um bocadinho de sorte à mistura, mas conseguiu. A dada altura, Max Verstappen era o último. O último classificado. Atenção, malta, ele não veio do último para cima, não é? Sim. Ele teve sorte de ter parado pouco antes do safety car aparecer e depois Depois acabou por não não parar e ganhar todas essas Foram posições. 3, 4 voltas, algo assim do género. Temos o grande predador no meio disto tudo até é Gasly, Sim, que era para ficar à frente de Hamilton e à frente de Verstappen e acabou por ficar atrás dos dois. Exatamente. Verstappen no final até acaba por conseguir passá-lo Na última volta. Mas uma corrida muito difícil para Verstappen, muito difícil para a Red Bull. Mais uma vez notou-se Ao longo da que o Red corrida Bull foi melhorando, não é? Um pouquinho. No exatamente, último ou seja, estava melhor. notava-se perfeitamente que, mais uma vez, o Red Bull, quando pilotado de uma determinada forma, e isso viu-se, às vezes o Verstappen conseguia fazer isso em algumas voltas num ou outro setor, Sim. conseguia que o carro fosse rápido. Mas, por exemplo, juntar uma volta completa em conseguir fazer todos esses setores, nem Nota-se Verstappen. que o carro muito pesado é difícil de Sim, e o carro extrair volta. Sim. Até porque eu penso que eles com o carro muito pesado, eles gastam muito pneu. Sim, mas eu acho que nesta corrida principalmente notou-se as fragilidades da Red Bull em conseguir, e de Max Verstappen por consequência, claro, em conseguir afinar o carro. Porque lá está, aquilo que dissemos em Suzuka. É um carro que consegue ser rápido, mas tem que estar reunidas várias coisas. E repara bem na pista. E Verstappen tem conseguido entender durante os treinos livres Sim. aquilo que é preciso fazer e pedir à equipa para afinar o carro dessa forma. Mas não foi só isso. E aqui não eu conseguiu. acho que é a diferença dos setores. Temos aqui uma pista em que Sim. temos um segundo setor com muito downforce. É difícil chegar àquela afinação intermédia. E exatamente. Eu acho que enquanto que Suzuka, ok, que é uma pista muito complicada, mas se reparar, é uma pista rápida, uma pista em que é bastante curvas rápidas, não tem assim tão poucas curvas lentas. Aqui nós temos ganchos, temos curvas rápidas, média velocidade, alta velocidade, temos retas bastante longas. Ou seja, uma pista com muito mais aspectos diferentes que são necessários afinar. E aí pareceu-me que é mais difícil de equilibrar o carro. E até, voltando só um bocadinho atrás, eu penso que Lando Norris também é um pouquinho prejudicado por isso, porque a McLaren veio com um downforce bastante exagerado, o que, lá está, mostra também a sua superioridade em termos de carro, e teve um carro bastante direcionado para o segundo setor. Sim. E isso penso também possa ter dificuldade um pouquinho a atacar ultrapassar durante a corrida, mas só aqui um extrazinho. Sim, também é verdade. Esqueceu de referir, e que também dá, lá está, mais um gosto especial aqui um extra plus à McLaren, porque conseguem vir com um carro com muito mais carga aerodinâmica e mesmo assim conseguem... E daí a sua superioridade nesse circuito, sem dúvida alguma. Mas também, sinceramente, não muito mais a dizer. Acho que Tsunoda acabou por fazer, apesar de tudo, um bom fim de semana. Não esteve muito longe de Verstappen. Não, ele até ao momento em que tem um incidente com o Sainz, que é uma mancha no fim de semana. Penso que depois também abordarás isso um bocadinho sobre isto. Eu acho que ele estava a fazer uma corrida bastante razoável. Ele não estava assim tão longe do Max. E é por isso que aquilo que acontece com o Sainz é uma pena. Mas é um erro de Tsunoda, não é? É um erro de Tsunoda. Nós estávamos a falar, isto é um erro de Tsunoda. Ele acelera a ansiedade. Começa a ficar entusiasmado. Exatamente. E tem um erro em que acelera demasiado cedo, numa posição em que não devia acelerar, está na parte mais suja da pista e vai contra o Sainz. Exato. E estraga completamente a corrida do Sainz, mas já vamos falar um bocadinho. Sim, mas eu penso que, falando sobre o Tsunoda, seria importante aqui referir este aspecto, porque penso que ele estava a ter um fim de semana bastante razoável, muito melhor do que o fim de semana que teve em Suzuka, e penso que isto aqui manchou um pouquinho o seu fim de semana. O seu fim de semana, porque também depois desse embate nunca mais, não é? Ele também pode ter tido algum dano, algo assim do género, lá está, e pronto, é o que nós dizemos. Depois, a partir desse momento, descaiu um bocadinho em termos de performance. Gonçalo, se calhar agora, antes de irmos aos outros pontos que acho que ainda é importante referirmos
Algumas equipas. de algumas equipas, acho que se calhar poderíamos e deveríamos avançar para a nossa rubrica habitual, onde falaremos um bocadinho não só daquilo que já abordamos, mas também de outros pontos. Luís, e penso que até é um momento importante, antes de avançarmos para a nossa rubrica, já que temos aqui esta pausa, só de referir que penso que já saiu a decisão em relação a George Russell e ele não vai ser penalizado. Okay. Só tenho isto aqui, ou seja, ele continua em segundo classificado. Mais informações, malta, agora também não consigo vos dar. Estou a dizer boa, no sentido de conseguirmos ao menos aqui, em direto quase, exatamente, dizermos... Mas outro update, que Nico Hülkenberg foi chamado aos stewards por excessive skid wear, o desgaste da tal placa, o que falámos, lembram-se de Charles Leclerc e de Lewis Hamilton? Sim. Precisamente, acho que foi o Lewis Hamilton, foi esse skid, não foi? Ou foi o Charles? Já não tenho ideia. Hamilton. Foi o Hamilton, não foi? Foi o desgaste o tal desgaste do patinho, malta, que nós falámos. Neste fim de semana tivemos Nico Hülkenberg. E até é bastante surpreendente que tenha sido o único, porque vimos que este fim de semana os carros rodaram muito baixo. E daí, só mais um extrazinho em relação à Ferrari. Também já é típico, do Bahrein. Sim, mas é bastante interessante, porque lá está, a Ferrari, um dos grandes problemas era a skid wear, e este fim de semana rodaram baixo. Lá está, parece-me que o que eles trouxeram resolveu muito provavelmente, ou poderá ter resolvido a maior parte do problema de eles rodarem baixo. E veremos se a Ferrari conseguirá a partir daqui dar o salto de performance que todos queremos, para termos um campeonato do mundo não de pilotos e de equipas, não a ou a uma só equipa, e termos mais pilotos lá no cimo. Lá a lutar também pela vitória. Mas sim, passando agora aqui para a nossa rubrica habitual, eu se calhar começava aqui pela minha surpresa, porque já foi algo que falamos. Luís, desculpa, mais um update em relação ao George Russell, porque consegui aqui encontrar, entretanto, o porquê de eles não terem penalizado. Ok, boa. Supostamente, o Russell, porque ele explicou o que é que aconteceu. Eles estavam a ter problemas de DRS, e ele uma vez, quando carregou no botão de rádio, abriu o DRS. Ok. Carregou no botão de rádio para falar com a equipe e abriu o DRS. E ele percebeu isso e aquilo fechou logo. E acho que a FIA teve a analisar, e ele próprio tinha dito que foi... Ele disse mesmo que tinha sido meros mesmo milésimos de segundo. E acho que efetivamente sim foi, porque a FIA diz aqui que ele teve essa abertura de DRS durante 0.02 segundos, e a seguir a isso, o Russell, na curva a seguir, levantou o pé durante 0.28 segundos, ou seja, compensou um bocadinho o ganho, e tendo em conta isto, a FIA decidiu não penalizar. Lá está, o que ele ganhou do DRS, depois ele levantou e não ganhou vantagem em relação a isso. Pelo menos penso que foi isso a justificação da FIA. A direção de prova teve bom senso uma vez na vida. Avançando aqui para a nossa rubrica, e então começando pela surpresa, como eu estava a dizer, eu quero começar aqui pela minha surpresa, porque já falámos sobre ela, não há muito mais a dizer sobre o tema. A surpresa é a Ferrari, malta. É a Ferrari, não... Lá está, foi aquilo que eu estava a tentar explicar. Também é pelo salto competitivo, não é? Mas sim, não só. Não é propriamente pelo salto competitivo, não é propriamente por terem resultado ou não as atualizações, mas sim porque tentaram algo diferente. Correto. Porque conseguiram intrometer-se na luta pela vitória, porque tentaram algo diferente. Foi algo que, curiosamente, nós falámos no Trabalharam bem no Grande Prémio passado. Às vezes não tens o carro mais rápido, ok, mas se calhar tens o carro que gera melhor os pneus médios ou os pneus duros. Exatamente. E tens que fazer uma estratégia em que privilegies os pontos fortes do teu carro. Exatamente. E acho que foi isso que a Ferrari tentou fazer, e conseguiu, no meu ver, e portanto é a surpresa, para mim, a surpresa do fim de semana. Olha, a minha surpresa do fim de semana é a Alpine. Sem dúvida. É a Alpine, porque dá um salto, é assim, não é que eu não esteja à espera que a Alpine desse este salto competitivo. Por acaso lá está, fiquei um bocadinho desiludido com o início da temporada, mas penso que esta corrida vem-nos mostrar que a Alpine tem um bom carro
principalmente um carro que gera bastante e downforce, tem um bom carro aerodinamicamente construído, mas é mais surpreendente, e isso também, só antes de avançar para o mais surpreendente, também é verificado porque não só Gasly estava lá, mas Jack Doohan estava lá. Ou seja, não é um carro não é só um piloto a colocar lá o carro em que consegue descobrir algo diferente e consegue impulsionar o carro. Não. Nós tivemos os 2 pilotos, tendo em conta o Jack Doohan, que é a 4ª corrida, é rookie, e Jack Doohan só não vai à Q3 por 0.011 milésimos, ou 17 milésimos, algo assim do género. Sei que não foi mais 0.02. 0.02 segundos, peço desculpa, é um pescador. Sim. É por isso que ele não conseguiu ir à Q3 e depois na corrida estava a ter uma corrida na luta pelo top 10 com os Williams, com o Ferrari do Hamilton no início, com o Tsunoda, com o Verstappen. Mas para além disso, o que é surpreendente é que eles não só, lá está, deram um salto para o topo quase ali em luta com em luta com a Haas, que já lá iremos, mas Gasly coloca o carro como o 4º carro. Sim. O Gasly coloca o carro à frente de Leclerc, não, de Lewis Hamilton na qualificação e de Max Verstappen na corrida, na maior parte do tempo esteve à frente destes pilotos. E de Kimi Antonelli também. E de Kimi Antonelli também. Ou seja, a minha surpresa é mais porque eu acho que eles elevaram ainda mais o teto do carro. Certo. E eu estou muito curioso para ver o que é que eles poderão fazer no próximo fim de semana. O meu único receio da Alpine, e foi essa a razão pela qual eu não coloquei como surpresa, porque no fundo a verdade é que se olharmos para a corrida isoladamente, a Alpine é a verdadeira surpresa do fim de semana. Achas que pode ter a ver um bocadinho com o circuito? Exatamente. Muito testes e assim? Bocadinho aquilo que eu estava a falar da Ferrari também há bocado, quando falamos da Ferrari, que a Ferrari nos testes do Bahrein parecia bem. A Alpine também parecia bem, que nós colocámos aqui a Alpine na luta pela melhor equipa do segundo pelotão, exatamente por aquilo que vimos no Bahrein. Sim. E, portanto, eu estou à espera da próxima corrida. Mas a verdade é que mesmo que até tenha sido pelo circuito, mesmo que tenha sido por tudo, acho que o circuito é bastante completo, cada vez mais. Gasly e Doohan também, mesmo assim, acho que fazem uma corrida muito boa. Ou seja, embora possa ter sido específico do circuito ou não, acho que mesmo assim, principalmente Gasly, faz um fim de semana, nem é uma corrida. Exato, um fim de semana espetacular. Ele até ao safety car estava em terra de ninguém em quinto lugar. Exatamente. Sem o safety car, eu não tenho dúvidas que ele ficaria à frente de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, de Kimi Antonelli, sem dúvida alguma. Todos esses pilotos. Mas eu estou muito curioso, lá está, porque eu cada vez mais eu percebo, esta é a pista do Bahrein. Nós falamos muito de Barcelona, que é um pouco um tira-teimas da ordem das equipas, mas esta pista do Bahrein está-se a encaminhar um pouquinho por aí. É uma pista, se reparares, tem retas, temos curvas de média, alta e bastante em apoio ali. O segundo setor é um setor muito onde dá para perceber se o carro é bastante equilibrado. Mas o segundo setor, as curvas 8, 9 e 10, tu percebes ali o equilíbrio do carro. A questão de Barcelona é que combina uma questão que poucos combinam, que é em quase todos os setores, tu tens um bocadinho de tudo. Exatamente. Enquanto que a maior parte dos outros circuitos, principalmente o Bahrein, então tu consegues afinar o carro para determinados setores. É isso que tu queres dizer. Exatamente. Não é? Mas lá está, eu penso que e cada vez eu acho que uma equipa que se dá bem cada vez mais assim no Bahrein, principalmente neste segundo setor e terceiro, normalmente tem sempre um bom carro, mas lá iremos. Queres avançar com a tua confirmação? Sim, posso. Olha, a minha confirmação é. Lá está. Eu acho que o início de temporada foi um erro de cálculo. É a minha opinião. Foram erros de cálculo. O início de temporada, não diria assim, diria. Primeira corrida. A primeira corrida, exato. A primeira corrida foi erro de salto. Mas a minha, só para perceber a malta, a minha confirmação é Haas. É Haas barra também Oliver Byrne, apesar desta Ocon no passado fim de semana. Neste fim de semana também está a um nível bastante elevado, mas só queria dar aqui um toquezinho em Oliver Byrne, que começa do último lugar e acaba nos pontos. Acho que a malta esquece um bocadinho que ele partiu do último. Exatamente. E acabou em 10º lugar com um Haas
O safety car ajudou um bocadinho, safety car mas ajudou ele já um estava a bocadinho, fazer uma mas ele já estava em corrida espetacular. mas ele já estava a lutar pelo top Pelo 10. pelo top 10, pelo exatamente. 10º lugar. Atenção. Mas, voltando à equipa em si, que acho que é o maior fator, e isto não desmerecendo Esteban Ocon, que faz uma corrida exímia. Não, claro, Parte exatamente. 14º, acaba em 8º, ganha 6 lugares. Acho que faz uma corrida também E muito não boa. fosse o erro que cometeu na qualificação, que foi um erro dele e só dele, Sim. não sei se... Achas que poderia ter lutado com o Pierre Gasly, não é? Quem não, sabe? isso não digo, mas teria lutado com o Carlos Sainz para ali pelo 8º, 7º, Sim, mas isso ele lugar. depois ganhou-lhe essa posição, não é? Porque o Sainz... Sim, infelizmente, mas eu digo na qualificação. Estou a falar na qualificação. Sim. Se não tivesse batido, Sim, claro. acho que Eu acho que Gasly ele estava passa. um furo acima de tanto o Sainz como Pensava o que estavas Ocon. a falar em termos de corrida. Mas não, estava a falar na qualificação. Acho que, ou seja, na corrida foi muito bom, na qualificação também só não foi melhor porque acaba por cometer aquele erro. Eu acho que há e isto é tudo. E lá está, são aquelas 3 equipas que nós tínhamos falado que estariam mais ou menos por ali. Exatamente, o nosso juizar esteve relativamente bem para este Bahrein. Mas eu acho que este será mais o field organizado que nós temos. Sim, mas isto é a minha opinião. Voltando à AS, espetacular. A AS que nós esperávamos do início do campeonato é esta. Apareceu. E vai continuar. E eu acho que a AS vai terminar como a 5ª melhor equipa da temporada. E eu acho que o Ayumu Komatsu, nós já falámos aqui muito dele, mas o homem tornou a AS numa força. E eu não sei se a AS a continuar assim, lá está. A AS é uma equipa que necessita urgentemente de finalizar um acordo com a Toyota para a Toyota construir motores. Eu estou a tentar aqui uma cunha. Não, eu ia dizer porque isso. Eu acho que a AS vai ser um dos melhores. O Ginás é multimilionário e tem uma equipa... Não te esqueças do que vais dizer. Só para colmatar aqui a minha confirmação em relação à AS. A AS começou muito mal a temporada e neste momento já é o 5ª melhor equipa. Sim. É este o nível de overcome que eles fizeram. Ou seja, é isto que eu quero dizer. O início de temporada foi um erro de cálculo. Não, aquilo foi alguma coisa que aconteceu ali. Eles, num espaço de 2-3 corridas, já ultrapassaram os outros todos outra vez. Eu acho que eu não diria que ultrapassaram. Eu diria que agora estou no lugar deles, enquanto que na primeira corrida não estariam. É Correto, um bocado mais isso. Mas eu diria... Não esquecer que eles já trouxeram upgrades. Sim. Já trouxeram upgrades. Uma equipa de pelotão mais baixo, não é? Que não tem nunca, os mesmos ainda por cima recursos, que nunca trazia upgrades praticamente. Já estamos na 4ª corrida e já trouxe upgrades. Foi a primeira equipa, trouxe para a 2ª corrida da temporada. Mas eu estava a dizer só... A AS trouxe upgrades para a China. Só rapidamente. Que normalmente, não é? Eu acho que o ginásio tem uma empresa gigante e muito boa naquilo que faz. E portanto ele tem os seus dividendos por causa disso. Mas acho que no fundo o melhor negócio dele ainda vai acabar por ser uma dita equipa na Fórmula 1, porque eu acho que se a Toyota efetivamente quiser entrar, ele vai aqui encaixar umas coroas muito interessantes. Eu acho que... Muito interessantes. Parece-me que poderia ser algo que pode funcionar, lá está. Desde a entrada do teto orçamental, isto é possível. Existir a união de forças de um grande construtor com os garagistas. Exato. Os garagistas são os que criaram as corridas. E é necessário nós termos os garagistas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, no Campeonato do Mundo da WRC, em todos os campeonatos do mundo, porque são eles a base. São eles os formadores. Não é só eles os que são a base, das são corridas, eles que são o garante das corridas. Porquê? Exato, são os construtores vão e vêm. Mas os garagistas ficam lá. Exatamente. Repara. Porque eles estão lá porque gostam das corridas. Que equipas é que nós temos há mais tempo na Fórmula 1, já para não falar de outros campeonatos? Williams, que é um garagista. A McLaren, que era um garagista. A Ferrari, que começou por ser um garagista, fazia carros para a Alfa Romeo. E, portanto, são os amantes das corridas, não é? São estes que são o garante das corridas. A Mercedes vai e vem, a Red Bull está cá há alguns tempos, mas também se calhar vai se calçar, vai embora. A Renault vai e volta. E foi já. A Honda vai e volta, vai e diz que vem e depois não vem, mas depois já voltou. Entretanto, a Ford também durante muito tempo esteve na Fórmula 1, mas saiu e agora voltou entre aspas. Ou seja, os construtores vão e vêm, mas os garagistas estão lá. Exatamente. E isto é muito importante e
e eu sempre fui um defensor do teto orçamental. Acho que o teto orçamental está a permitir isso e só não está a permitir mais porque estes carros começaram numa altura. Já foi meio. Exato, em que já havia O teto- desenvolvimento Exatamente. antes do teto orçamental. Por isso é que eu estou muito curioso para as regras de 26. E é muito por isso, curioso. mas só mais para ajudar isto tudo, este salto da Alpine, o salto da ACE de um ano para o outro, né, de Sim. 2023 para 2024. O salto da McLaren, só é possível por causa disto. Estes saltos só aconteceram, né? Sim, mas eu até falo da Alpine no ano passado. Sim, Sei lá, sim. A Alpine no espaço de um ano, olha, no ano passado nesta corrida eles eram últimos largo. 4 segundos, algo assim do género, para outro carro. Foi assim uma corrida mesmo muito má. Ou seja, no espaço de um ano eles eram da última equipa para quinto sexta. A ACE de 2023 para 2024 passaram da última equipa para quinto sexto do pelotão. E isto só acontece pelo teto orçamental. E eu acho que a ACE está aqui. E eu acho que, vamos ver. Eu acho que este início de parceria com a Toyota, lá está. A Toyota está, na minha opinião, existe cogitar. Veremos. Olha, a minha confirmação, e também não tirando muito tempo porque já falámos sobre ela, a minha confirmação é aqui um bocadinho uma confirmação pela negativa, porque já falámos várias vezes sobre isto, é Lando Norris. Nós já o ano passado falámos aqui várias vezes sobre isto, que são erros que o Lando Norris comete, seja de ansiedade, seja de como tu estavas a falar, às vezes um bocadinho de falha de leitura de corrida. Acho que o Lando Norris, quando tem a possibilidade de muitas vezes, e isto acontece mais neste sentido, ou seja, quando ele tem um rival à altura, parece que ele consegue sempre estar perto dele ou batê-lo. Quando o rival dele está mais para trás, parece que ele não consegue dar aquela... Eu acho que é mais ao contrário até. Não sei que ele falha em momentos... É estranho, eu percebo o que tu dizes, é estranho, mas eu sinto isso. Eu acho que... Falha em momentos que não deve falhar, e já falamos aqui sobre isto, também certo. Não quero alongar muito mais. E portanto, é por isso que ele é a minha confirmação, porque eu já falei várias vezes sobre isto aqui no podcast, tu também, que ele falha em momentos que não deve falhar, e hoje foi mais um deles. Hoje e ontem. Exatamente. Luís, semana. Vamos avançar para a desilusão. Eu posso começar já e não me vou alongar porque penso que a tua será um bocadinho mais... Poderemos discutir mais um bocadinho. Não, eu acho que é mais importante discutirmos isso. Mas a minha desilusão, malta, o Luís já falou dela, acabou de falar mesmo. Já falámos sobre ela, Lando Norris. Não me vou alongar muito, malta, porque penso que é escusado. O próprio Luís já falou agora, no início do podcast. Eu expliquei as minhas razões e a minha desilusão é Lando Norris. Mas avançando para a tua desilusão, Luís, que eu acho que é mais... A minha desilusão é a direção de prova, barra FIA, Stewards, Colégio de Comissários, tudo o que está envolvido no que toca à decisão do que são infringements e o que é que leva a penalização e o que é que não leva. E o que é braço no braço, o que é que não é braço no braço. Sim, eu estou cansado de colocar isto aqui. Eu às vezes, e estávamos a falar um bocadinho disto em off antes do podcast, que até eu já me sinto malta de estar aqui sempre a colocar a direção de prova como desilusão ou como uma confirmação pela negativa. Mas a verdade é que eu não consigo deixar de o fazer, porque acho que nós estamos a ter, por parte da direção, primeiro, é uma inconsistência na aplicação de regras, e depois já vou materializar um bocadinho mais aquilo que eu quero dizer. Mas é uma inconsistência brutal na aplicação de penalizações. E depois, além de ser inconsistente, muitas vezes onde são aplicadas sanções que, a meu ver, nos vão privar de termos boas corridas. E pronto, e isto começa-me sinceramente a incomodar cada vez mais, e eu não consigo deixar de colocar aqui. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto antes de eu começar a materializar um bocadinho aquilo que eu quero dizer. Eu só quero referenciar que o que mais me incomoda é que existe diferentes... Eles dizem que não, mas existe diferentes níveis de ajuizar, tendo em conta a posição em pista, a luta por qual lugar da classificação é, e os carros estão envolvidos. Eu acho que, tendo em conta as penalizações que foram dadas, o que Leclerc faz a Lando Norris
supostamente deveria ser penalizado, segundo o que eles fizeram durante a corrida. Na minha opinião, para mim é let them race, mas se eles consideram que o let them race entre Charles Leclerc e Lando Norris não é, lá está, é let them race, o que acontece para trás também tem de ser aquele pequeno toque entre Lawson e Stroll, 5 segundos. Não só Estamos isso. a chegar a McLaren ceder a posição ao Hamilton porque supostamente passou fora de pista Exato, por exemplo. Na luta com o Hamilton. Mas acho que aí pode ser um bocadinho culpa da própria. Sim, mas eu não McLaren. acredito. Sim, pode, mas eu não acredito. Exato, para a McLaren ter dito comunicação da FIA. E é porque existiu uma comunicação da FIA que é: olha, ou vocês dão uma posição, porque sabemos que eles fazem isto, sim. ou vocês dão uma posição ou nós vamos penalizar. E eles decidiram dar a posição. Não consigo compreender essa dualidade. E eles dizem que isso não existe e que as penalizações não são dadas tendo em conta a luta pelo lugar de classificação ou pelos danos que foram efetuados, mas eles fazem isso. Fazem. E para mim, a maior prova no meio disto tudo é, e eu é aqui que quero falar também um bocadinho da Williams, o Tsunoda comete um erro, porque aquilo é um erro, ele acelera num sítio onde não deve acelerar, acelera cedo demais, acelera numa zona suja da pista. Sim, mas isso é, portanto, isso é problema dele. O problema é que ele estraga a corrida ao piloto. Pronto, a questão é essa, ou seja, é um erro do piloto que acabou com a corrida de outro, porque estragou completamente o sidepod da Sainz e acabou com a corrida de Sainz. E não tem nenhuma penalização. Mas a verdade é que o Sainz, que tem um carro desequilibrado, falha uma travagem. E não se tocaram. Não se tocaram sequer. Fora, né? Não se tocaram, obrigou a sair como ele também saiu. Foi exatamente o que aconteceu com o Luan na China. É isso que eu estou a dizer. Mas a verdade é que o Sainz tem uma... Eu, para mim, aquilo nem que o Sainz não tivesse o carro estragado seria uma penalização. Sim. Já critiquei na altura do Luan e agora volto a criticar. Ele está-se a defender, está a tentar meter, teve ali um pequeno erro, travou. São corridas. Queimou a travagem. Ninguém bateu, segue. Mesma coisa com o Leclerc e o Norris. Agora, isto aqui leva 10 segundos. Também pode ajuizar que, olha, falhei a travagem, travei um bocado mais tarde e ele teve de ir fora. Exatamente. É isso. Agora, como é que nós penalizamos 10 segundos num Sainz que tem o carro desequilibrado, que ninguém ficou fora da corrida por causa daquilo, e o Tsunoda que comete um erro, bate no Sainz, não tem nada. Eu acho que o Leclerc, que supostamente também comete um erro, puxa, aí sim ele puxa another driver off the track. Não tem penalização. Luís, o Lawson dá um pequeno toquezinho na traseira do Stroll e leva 5 segundos de penalização. Luís, vamos dividir isto. Vamos por embates. Temos o Sainz e o Antonelli. O Sainz leva a penalização e temos o Leclerc com o Norris. Não existe penalização. Certo. Temos essa. E depois temos Tsunoda e Sainz. Exato. O Sainz tem a corrida estragada. Existe embate. Não há penalização. O Lawson e o Stroll. Existe embate. Não existe. É um pequeno embate até. Acontece. O Stroll tenta fechar. A frente do Lawson está lá. Sim, e o Lawson levantou claramente o pé. Existe ninguém embate. saiu beneficiado daquela situação. Embate, nem prejudicado. E leva 5 segundos. Até estou a separar, nem estou a misturar. Percebes? Sim. Temos duas situações semelhantes. Temos uma situação de push another driver off the track e temos a outra situação de embates. Um leva penalização e outro não. Um leva penalização e outro não. Dualidades. Não faz sentido. Não, ainda por cima, neste caso, para o mesmo piloto. Não faz sentido. Que ainda é pior. Não faz qualquer sentido. Luís, depois ainda temos. Não fosse para o mesmo piloto. Mas calma, mas é que ainda temos mais, Gonçalo. É que depois o Sainz cumpre os 10 segundos de penalização na box, retire da car e agora saiu antes de começarmos o podcast, sai uma decisão da FIA a dizer que ele não cumpriu os 10 segundos de penalização e tem 3 lugares à partida para a próxima corrida. Então quer dizer, se ele tivesse feito os 10 segundos conforme fez, tivesse dado uma volta à pista e retirasse o carro, mas é estúpido. Nós temos que ver isto. Mas é o que está nas regras. Então se está nas regras tem que se mudar. É estúpido. Não faz sentido. Então quer dizer, se ele tivesse feito uma volta
ou seja, tinha cumprido os 10 segundos, tinha feito Não te lembras uma que o Pérez volta à fez pista, a fazer uma volta à pista, a andar e a provocar problemas durante a corrida daquela volta dele, e tivesse abandonado, está tudo bem. Ok, Basicamente, fixe. O carro bem, levanto. Não, até digo mais. Vou dar aqui um exemplo muito concreto. O Sainz entrava na box. O Sainz ou outro piloto a qual isto tivesse acontecido. Entrava na box. A equipa espera pelos 10 segundos, certo? Muda os pneus a seguir a isso, não é? Para o carro sair, o carro vai abaixo e não volta a ligar. Cumpriu ou não cumpriu a penalização? pelo que vimos hoje, não. Isso faz sentido. Não, mas. O piloto já está mais que penalizado, já acabou. Para que é que vai levar Também não 3 concordo. segundos? Ainda por cima, repara, o Sainz vai ser prejudicado em 3 lugares à partida na próxima corrida por um incidente que nem sequer devia ter sido penalizado. E o gajo que lhe estragou a corrida por um erro dele não tem nada. Já falámos sobre isso, é isso que eu estou a dizer. Eu não compreendo. É completamente. Mas, a meu ver, mas por trazeres isso, lá está. Eu lembro que, eu penso que tenho quase certeza, foi Sérgio Pérez, que o ano passado fez algo assim de género. foi. Que nós comentámos, ele vai voltar e depois. Eu lembro Ele que voltou, até ele voltou para. e depois fez um e depois retake. fez Porque eles tinham cumprido os segundos e tinham metido o carro lá dentro. E depois tiraram. Depois de repente tiraram. Porque eles entraram o carro, compuseram o carro e ele tirou o carro, deu uma volta e voltou a entrar. É ridículo. Sinceramente é ridículo e já começa a ser, a meu ver, começa a ser demais. Porque repara, nós o ano passado colocámos a direção Mas de prova olha, aqui até várias tínhamos, vezes. eu até acho que o início de temporada, a direção de prova tinha sido bastante. Foi só, eu só coloquei A aqui na cena altura do Duane. O Duane, acho que foi um bocado Na exagerado. altura do Mas Duane pronto, foi lá está. exagerado. Às vezes pode ser a opinião de um Stuart lá, algo assim Sim, do género. sim. Às vezes também pode. Lá está, acho que esse fim de semana Mas foi não um deve ter bocadinho sido porque mais- senão esta questão do Sainz foi Não uma sei. questão exatamente igual à do Duane. Eles vão mudando, lá está, não sei. Não, mas o que eu quero dizer é que... Achas que foi o mesmo? Sim, porque Poderá ter sido. a manobra é muito semelhante, Sim, percebes? poderá ter sido. A manobra é muito semelhante. Veremos. Mas olha, Pronto. Vamos às nossas apostas? vamos às nossas apostas e depois eu vou trazer aqui só um facto. Continua. Ok. Então vamos Só às para apostas. terminar e pode ser uma premonição, não é? Exatamente. Vamos então aqui às nossas pontuações. Esse fim de semana foi um bocado. Tu tinhas Problemático. colocado Max Verstappen a fazer a pole. Olha que a vitória esteve. Max Verstappen. Não, tu tinhas posto Max Verstappen a ganhar. Ah, pois tinha, peço desculpa. Pois, não Estava foi a o confundir, Leclerc. tinha por estar de pus Isso aí foi no puseste- Suzuka. Exato. Esquece. Max Peço Verstappen a ganhar, Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. E portanto ganhas aqui um ponto com Lando Norris em terceiro. Eu tinha Ainda- dito Lando Norris. Obrigado, FIA, por analisar no Russell. Um pontinho. Eu tinha colocado Lando Norris a fazer a pole position, errei. Tinha dito que Oscar Piastri ia ganhar, e assim foi. Que Max Três Verstappen pontos. iria ficar em segundo lugar, também viajei aqui bastante, e que Lando Norris ficaria em terceiro, e portanto fiz aqui mais um ponto. Ou seja, no final acabo por fazer 4 pontos neste fim de semana. Portanto, eu Não tenho esperava também um Max tão em baixo. 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos. Eu e tenho tu tens 4. 1, 3, 4, 5. 5 pontinhos. Portanto, está 8-5 Certo. neste momento, ainda estou à frente. E Está vamos bom. para Recuperei Jeddah, aqui não é? mais um bocadinho. E agora vamos para Jeddah e vamos para as nossas apostas, como habitualmente. Posso começar eu. Isto. Já estou em caminho, já estou a ceder à pressão de fã. Já não posso. Não, posso ceder à pressão. é que eu acabo por Já estou olhar a- para as pistas todas e acabo por dizer: vou meter McLaren. McLaren, Mas vou isso- meter McLaren, Mas vou é meter normal, McLaren. é o melhor carro, Luís. Mas vou dizer que Lando Norris Sabe, vai, também- vai dar a volta. É, não é? Pois E também vai estava a fazer pensar pole position nisso. e vitória. Ui. Pois é. Opa, eu vou arriscar. Pole position e vitória. Sim. Segundo lugar será Charles Leclerc. É certo. Porque eu estou a ver ali curvas de alta velocidade, Pois, etc. Segundo o setor daqui, que eles estavam bons. E portanto, vamos pôr Charles Leclerc em segundo lugar. E acabo por terminar o pódio na mesma com Piastri, porque a McLaren estará bem certamente. E portanto, fecho o pódio com Oscar Piastri. Gonçalo. Olha, tuas eu apostas. queria tentar aqui ver se conseguia aceder só aqui a um pequeno dado estatístico só para me ajudar na minha aposta.
Mas eu penso que não vou conseguir atingir esses dados estatísticos. Entretanto, e posto isso, vou manter na mesma a minha aposta que tinha pensado. E eu acho que a Pole pole position position será efetuada por Lando Norris. Eu acho que Ok. ele vai dar, A resposta. volta. Exatamente. Mas a vitória vai ser. Acho que é desta. Eu acho que é desta e vai cair para os lados. Vamos ter bandeira na segunda-feira na entrada da Ferrari. Charles Leclerc vai para a vitória. Depois, segundo lugar, eu acho que vamos ter. Acho que vamos ter. Estou aqui indeciso se coloco o Lando na luta pela vitória, mas lá Sim, está. o Max também se costuma dar muito bem neste circuito. Pois, eu estou Eu aqui acabei um por deixá-lo aqui um bocadinho de fora, mas Eu acho que vamos ter os. Eu acho que este fim de semana. Lá está, o Piastri está muito forte. sim, O Piastri está muito forte, mas o Lando normalmente tem sempre bons bounce backs. certo. E então eu O vou- arranque 2 foi exatamente isso. Exatamente. E eu acho que ele vai ser segundo classificado. E eu vou pôr os três do costume. Não desta temporada, mas das temporadas anteriores. E os três grandes postas-estandartes da Fórmula 1 para os próximos anos que nós achamos. E agora poderemos, se calhar, incorporar também Piastri. Mas até agora tinha sido Charles Leclerc, Lando Norris e em terceiro classificado vou colocar Max Verstappen. Muito bem. E Os portanto, três andantes da vida arada. exatamente. E portanto temos aqui, da minha parte, Lando Norris a fazer a pole position e a ganhar, Charles Leclerc a fazer o segundo lugar e Piastri a fechar o pódio. Das apostas do Gonçalo, malta, Lando Norris a fazer a pole position também, mas neste caso Charles Leclerc a ganhar a corrida, Lando Norris a ficar em segundo lugar e Max a fechar o pódio. Gonçalo, antes de irmos embora, então o teu facto que tu disseste que querias Olha, dizer. O que eu queria dizer é que Oscar Piastri venceu a sua 50ª corrida, certo? Acho que é assim que se diz, 50ª. No A corrida número 50, pronto. Na sua corrida número 50 ele venceu. Todos os pilotos que venceram a sua corrida número 50 foram campeões do mundo de Fórmula 1, incluindo Nesse ano ou... nesse ano. Foram, Ok. não, nesse ano não. Foram campeões. Foram campeões Ok. do mundo de Fórmula 1, incluindo um deles, Michael Schumacher. Temos também Ayrton Senna. E tínhamos mais outros dois pilotos que eu agora não me estou a conseguir recordar. Mas o facto maior era esse mesmo, que quem venceu a sua corrida número 50 normalmente é sinónimo de campeão do mundo. E muito bem, e acho que acabamos aqui em beleza com esse facto, mais propriamente para Oscar Piastri e também para os seus fãs. E agora vamos para a última corrida desta Triple Header, que é Jeddah. Costuma dar aqui algumas corridas interessantes, como eu estava a dizer, eu coloquei Max um bocadinho fora desta corrida aqui nas minhas apostas, mas a verdade é que ele também costuma ser muito forte. Os McLaren certamente estarão fortes e eu acho que Ferrari, lá está, deixámos a Mercedes aqui fora um bocadinho. A Mercedes tem sido regular. Luís, peço vamos desculpa. ver. Vou aqui dar aqui só o toquezinho extra. Sim. Lá está, como eu tinha dito, Michael Schumacher foi um deles, Ayrton Senna, James Hunt e Jochen Rindt. Ok. Ok? São os quatro pilotos E o Juan E agora? Rinto. Eu sei quem é, mas agora também não sei o nome. Bom, malta, é isto. Para a semana estaremos aqui. Mais um fim de semana, mais uma corrida. E malta, tenham uma boa semana. Boa semana, malta.